Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje eu vou ler para vocês um trechinho do conto O Segundo Doutor, A Cidade Sem Nome, por Michael Scott. Tradução de Bruno Correia, dentro do livro 12 Doutores, 12 Histórias, lançado pelo selo Fantástica da editora Rocco. Vamos pro conto então? O Segundo Doutor, A Cidade Sem Nome. Capítulo 2. Havia uma cabine azul de polícia nos fundos da National Portrait Gallery, quase na direção oposta da estátua de Henry Irving. Nenhum dos turistas perdia tempo para olhar, ainda que alguns comerciantes locais tenham ficado um pouco perplexos com a sua aparição súbita. Recentemente, fora anunciada que as cabines de polícia de Londres seriam desativadas e destruídas. Jamie McCrimmon desacelerou o passo ao contornar a esquina da galeria e então parou. Havia turistas por todos os lados. Alguns até mesmo tiravam fotos com a cabine azul como pano de fundo. Uma família de turistas, que só podia ser americana, em suas camisas floridas, bermudas combinando e sandálias, estava bem na frente da porta. Ah! Aí está você! Jamie deu meia volta. O doutor estava atrás dele, com sua costumeira aparência amarrotada e desgrenhada. Polly, uma das companheiras do doutor que o conhecera antes da regeneração, certa vez o descrevera como uma cama desarrumada. Jamie achava que era uma boa descrição. O denso emaranhado de cabelos pretos do doutor estava despenteado, a gola amassada e a gravata borboleta levemente torta. Ele vestia uma casaca negra que saíra da moda décadas atrás e uma calça xadrez nas cores preta e branca, que conseguia ao mesmo tempo ser larga e curta demais. Era impossível adivinhar a idade dele. Parecia estar em seus 40 anos, mas o escocês sabia que o doutor tinha pelo menos 500 anos. Jamie ainda não decidira se achava que ele era um gênio ou um louco, ou ambos. O doutor lambia um sorvete de casquinha. O que fez você atrasar? Houve um pequeno contratempo. Jamie começou a se explicar. Você conseguiu tudo da minha lista? Nada, admitiu Jamie pesaroso. Fui a todos os químicos que encontrei, e nenhum deles sequer ouviu falar naquele troço da sua lista. Só em ouro e mercúrio. O doutor mordeu a parte de cima da casquinha. Então temos um problema, retrucou. Linhas profundas marcaram seu rosto ao franzir a testa. Um problema sério, Jamie assentiu, apontando com a cabeça na direção da cabine de polícia. Eu sei. Como vamos entrar? Sem dizer nada, o doutor entregou a casquinha mordida a Jamie, enfiou a mão no bolso e tirou uma delicada flauta doce de madeira decorada com espirais azuis. Quando eu disser corra, corra, instruiu ele. Ah, e talvez seja melhor enfiar os dedos nos ouvidos, acrescentou, levando a flauta doce aos lábios. Mesmo com os dedos enfiados nos ouvidos e com um sorvete gelado pingando no pescoço por conta da casquinha que segurava, Jamie ainda podia escutar a vibração do som no ar. A pressão aumentou nos ouvidos, e até os nervos de seus dentes protestaram. Pássaros aninhados em árvores e ciscando no chão voaram rapidamente em uma explosão de asas batendo. Corra! Ordenou o doutor. Ele disparou, a cabeça inclinando na direção do céu, o dedo apontado para cima. O que é aquilo? Gritou. Ali! Tem uma logo ali! Todos olharam para cima na direção dos pássaros, que cruzavam o céu de um lado para o outro em disparada. O doutor abriu caminho em meio aos turistas, postou-se diante da cabine policial e destrancou a sua porta. Abriu-a apenas o suficiente para que pudessem entrar e fechou-a, assim que Jamie conseguiu se espremer para dentro. Não queremos ninguém olhando, não é? O doutor sorriu e bateu palmas em sinal de deleite. Está vendo? Simplicidade. Uma boa distração resolve quase tudo. Não importava quantas vezes ele tivesse viajado naquela máquina extraordinária.
Jamie sabia que jamais se acostumaria à ideia de que a nave do doutor, a TARDIS, era maior por dentro do que aparentava ser por fora. Ele não fazia ideia de quantas salas, quartos, galerias, museus e bibliotecas estavam abrigadas dentro daquela incrível nave. Supunha-se que havia até uma piscina olímpica em algum lugar do porão, mas Jamie jamais conseguiu encontrá-la. O rapaz interrompeu seus devaneios de repente, quando se deu conta de que o belo e ornado painel de controle central, que estava no centro da máquina, havia sido desmantelado, os pedaços espalhados por toda a sala hexagonal. O chão estava coberto por pedaços de fios, painéis de vidro e centenas de peças mecânicas de formato esquisito. O doutor atravessou toda aquela bagunça cuidadosamente. "Não toque em nada", advertiu ele. "Sei exatamente onde tudo está." O pé dele esbarrou em um cilindro achatado de metal, que girou até uma pequena pirâmide de rolamentos, espalhando-os em todas as direções, ricocheteados ao redor da sala. "Bem, quase tudo." "Você pode consertar, não?" perguntou Jamie cautelosamente. Quando saíra algumas horas antes, o doutor estava deitado no chão, com a cabeça enfiada dentro do painel de controle, assobiando para si mesmo. O doutor estava no meio da bagunça e abriu os braços. "Não dessa vez. Acho que estamos presos", disse com pesar. "O rotor temporal está danificado. Eu não arriscaria retornar à corrente do tempo nessas condições." Jamie passou por cima de uma bobina de cabo que se contorceu pelo chão tentando segui-lo. Certa vez o doutor lhe explicara que essas naves não eram construídas, mas cultivadas, e eram sencientes de uma forma particular. "Presos? Quando você diz presos, quero dizer presos, incapazes de sair daqui, aprisionados." O humor do doutor mudou de repente. "Você tem certeza de que não conseguiu achar nada da minha lista?" perguntou ele, demonstrando irritação. "Nada", assegurou Jamie, e contornou cuidadosamente um emaranhado de fios, cheio de minúsculas pedras brilhantes. "Não podemos comprar o ouro?" inquiriu o doutor distraído. Jamie retirou a lista escrita da mão de uma das mangas e a desdobrou. 1 tonelada de ouro", leu. "Doutor, a menos que roubemos o Banco da Inglaterra, nunca vamos conseguir 1 tonelada de ouro. E mesmo que tentemos o mercado negro, custaria uma fortuna. Conferi hoje de manhã no Financial Times. O preço do ouro é $37 americanos por onça. Não faço ideia de quantas onças há em 1 tonelada. 32.000, respondeu o doutor de pronto. Jamie tentou fazer as contas de cabeça e não conseguiu. $1.184.000, disse o doutor exasperado. Você não aprendeu nada na escola? Eu nunca fui à escola. Ah, o doutor ficou envergonhado. Não, é verdade. Como sou tolo? Ele apontou na direção do teto. Dinheiro não é problema. Tem bastante lá em cima em um dos quartos. E há diversas joias que podemos vender. Ainda tenho as que Tutankhamon me deu. Eu nunca vou usá-las. Ele apertou uma mola com o pé. Ela saltou 1 metro no ar, chocou-se contra a parede e rolou pela sala. Oh, vida, oh, vida! O doutor tamborilou delicadamente a mão sobre o painel de controle desmontado. Então virou, apoiando-se contra o console e se deixando cair devagar ao chão, com as pernas esticadas diante de si. Não há muito que eu possa fazer por essa velha garota. Posso juntar as suas peças de volta, mas para que se cure, ela precisa do equivalente a uma transfusão de sangue, ouro, mercúrio e Zeiton 7. Ninguém nunca ouviu falar nesse Zeiton 7. Interveio Jamie, observando a lista mais uma vez. Ele sentou-se no chão ao lado do doutor. Você não consegue, sei lá, fazer alguma coisa? Sou um doutor, não um mago. O doutor olhou a sala de controle à sua volta e balançou a cabeça negativamente. Estamos presos em Londres, Jamie. Ficaremos presos para sempre neste lugar e nesta época, acrescentou ele com calma. E havia tanto que eu queria ver e fazer, tanto que eu queria lhe mostrar. Eles ficaram sentados em silêncio por muito tempo. Jamie mudou de posição no chão duro e desconfortável, e sentiu algo. Enfiou a mão no cinto
e os dedos tocaram na seda que envolvia aquele pequeno e estranho livro. "Tenho um presente para você", disse, recordando de repente. "Talvez isso o anime." O doutor olhou para ele. "Gosto muito de presentes." Ele franziu a testa. "Sabia que há muito tempo ninguém me dá um presente?" "Bem, não desde o meu 300º aniversário. Ou teria sido meu 400º. O que é isso?" "Bem, ganhei como recompensa por algo que fiz de manhã. É um livro, e sei que você gosta de livros. Parece ser bem antigo, pelo que me contaram." "Um pouco como eu", disse o doutor sorrindo. "Envelhecido como um bom vinho." "Ou um queijo mofado", murmurou Jaime, com um sorriso brincalhão. "Aqui, quero que fique com ele." Ele retirou o livro de seu embrulho de seda e entregou-o. O couro parecia levemente engraxado e aquecido. Os longos dedos do doutor envolveram a capa preta desgastada. Quase que imediatamente, seus polegares começaram a traçar o desenho em relevo. "Interessante. O que é isso?" pensou em voz alta, inclinando a capa contra a luz. "Parece um tipo de cefalópode." "Ceflo o quê?" "Um polvo." Apoiando o livro contra os joelhos, o doutor abriu na folha de rosto, as páginas grossas crepitando ao serem viradas. "Não reconheço a língua", murmurou, o indicador acompanhando letra por letra. "Parece sumério, mas isso aqui certamente é um dos escritos Vedas. Enquanto esse outro é Rongo-Rongo da Ilha de Páscoa. Não, estou errado. É bem mais antigo. Onde você disse que conseguiu isso?" Mas antes que seu companheiro pudesse responder, o indicador do doutor, que acompanhava as palavras no meio da folha de rosto, parou, e ele leu em voz alta. "Necronomicon." Com um grito de puro terror, o doutor atirou o livro longe. E é isso, pessoal. Esse foi um trechinho do conto A Cidade Sem Nome, com o segundo doutor do livro 12 Doutores, 12 Histórias. O doutor aqui, no caso, faz parte de uma série de televisão britânica chamada Doctor Who, que faz muito sucesso aí, inclusive aqui no Brasil. Eu sou um dos fãs. Cada um desses contos conta a história de uma encarnação do Doctor. Cada conto é feito por um autor diferente. Esse livro ele foi feito em homenagem aos 50 anos da série. O primeiro conto, O Primeiro Doutor, Uma Mãozinha para o Doutor, trata de uns piratas espaciais que estão sequestrando crianças, ao mesmo tempo que o doutor tem que lidar com uma prótese nova, que ele perdeu uma mão e teve que implantar uma prótese, enfim. É sobre isso a história. Esse segundo, A Cidade Sem Nome, que eu li o trechinho para vocês, é justamente sobre essa aventura Necronômico, sobre a ida do doutor ao mundo de seres antigos. Tem muito de Lovecraft aqui, bem bacana para quem gosta, inclusive o Necronômico, né, uma das criações do Lovecraft. E não é à toa que a capa do livro tem cheiro de polvo. O terceiro livro, A Lança do Destino, ele trata o famoso mito da lança de Longinos, né, que seria a lança que trespassou Cristo na cruz. Ao mesmo tempo também que aqui seria a lança de Odin. E essa lança, ela seria um artefato que causa uma anomalia no tempo e no espaço. Então o doutor precisa pegar essa lança. O quarto conto, As Raízes do Mal, trata de um planeta feito de árvores. Basicamente o planeta é uma árvore gigante viva. E existe uma civilização que vive nessa árvore. E por algum motivo essa civilização odeia o doutor. É isso essa história. O quinto conto, Na Ponta da Língua, é um conto em primeira pessoa que é contado por um garoto e não pelo doutor. Esse garoto apenas esbarra com o doutor na história e ele ajuda a resolver essa história. É a visão de um garoto sobre fenômenos estranhos que começam a acontecer numa pequena cidade.
O sexto conto, Algo Emprestado, mostra o doutor chegando num casamento em que ele foi convidado de um milionário que mora num planeta que lembra muito Las Vegas. E nesse casamento ele acaba encontrando alguém do passado e que vai dar muito trabalho. O oitavo conto, Esporo, conta a história de uma cidadezinha que foi dizimada por um agente patológico alienígena. E o doutor vai lá pesquisar o que é que aconteceu, o que é esse esporo. E ele descobre que esse esporo tem o plano de tornar a Terra habitável para uma outra raça. Aí o nono conto, A Besta da Babilônia, a gente tem o doutor com uma nova companion, que é uma companion muito bacana. Ela é quase tão inteligente, tão esperta quanto o doutor. A gente se apaixona por essa companion, mas a gente descobre que nem tudo é tão simples em Doctor Who. O 10º doutor, O Mistério da Cabana, conta a história do doutor junto com a Martha Jones, e eles entram dentro de um universo de livros. É muito interessante. A Martha Jones reconhece um livro da infância dela e, de repente, a gente tá dentro do livro. E a partir disso a história começa a se desenrolar e outros livros entram no meio da história. É uma dessas histórias em que se brinca com dimensões paralelas, é muito interessante. Aí o 11º conto, Hora Nenhuma, conta a história de um inimigo terrível não apenas do Doctor, mas de todos os Time Lords, que de repente se vê livre e resolve começar o seu plano de dominação pela Terra. Só que aqui a gente apresenta aquele dilema moral, né? Porque o cara tá fazendo algo terrível, mas de acordo com as leis. Então como agir de acordo com isso, né? Como agir perante isso? Muito interessante. E o último conto, Luzes Apagadas, agora com Peter Capaldi como doutor, o atual doutor da série. Essa também é uma outra história que é contada em primeira pessoa, e essa primeira pessoa não é o doutor, então o doutor também não é o protagonista aqui. E esse último conto trata novamente de um dilema moral, que são sempre muito interessantes no doutor. O doutor investiga uma série de assassinatos que acontece num planeta especializado em café, com o segundo melhor café do universo. E é interessante porque a gente se põe no papel das personagens e pensa o que a gente faria nessa situação, como a gente agiria. Então é isso, gente. Esse foi 12 Doutores, 12 Histórias, do selo Fantástica, da editora Rocco. Se vocês gostaram e querem mandar um recadinho pra gente, se vocês têm alguma sugestão de livros pra gente ler aqui, mandem pra caixadehistoriaspodcast@gmail.com. caixadehistoriaspodcast@gmail.com. Tá bom? Assinem nosso feed. Deem estrelinhas e digam o que vocês acharam também no iTunes. Isso ajuda a gente muito. E também eu vou botar nesse episódio, a partir desse episódio, eu vou botar os links aqui, se você gostou, para você poder comprar os livros. Vou botar os links na descrição, tá bom? É isso, gente, e até a próxima.